Ok, gravando. Então vamos lá, gravando. Boa tarde, meus irmãos e irmãs teosofistas, assim como eu, bem como boa tarde para você, meu irmão e minha irmã, que é de outras ordens, assim como eu, e ainda assim assiste esse canal, mesmo foco estando na teosofia. Boa tarde para você, meu irmão e minha irmã, que é religioso, ou seja, que faz parte de uma igreja e assiste esse canal para entender os fenômenos que você presencia na sua fé. Boa tarde para você, cientista, que é meu irmão, que assim como eu se dedica nos institutos estudando, provando se fenômenos realmente existem ou não, se trata de coisa das cabeças das pessoas. Boa tarde para todos vocês curiosos, futuros ocultistas, que assim como eu, um dia precisaram de um lugar para estudar, era difícil de achar um material confiável e de repente numa dessas andanças deram de cara com a minha palestra no canal da Sociedade Teosófica Liberdade, minha loja, encontraram o meu canal através dela e hoje estudam. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Tarsis Braga. Eu faço parte de algumas ordens iniciáticas, trabalhei durante muito tempo na área sacerdotal de diversas religiões, bastante inclusive. Atualmente eu faço um curso, são 8 aninhos estudando, eu estou no quarto desses anos, e é de uma dessas religiões, que é grande aqui no Brasil, porém polêmica ainda. Faço parte de 2 institutos de parapsicologia, ou seja, estudo esses fenômenos de perto, tirando os pontos de vista religiosos e iniciáticos que eu aprendo nos lugares que eu frequento. E atualmente estou adquirindo formação superior no assunto. Estou me formando em parapsicologia e afins. Esse sou eu. Sejam bem-vindos ao meu escritório, bem-vindos a esse tema, bem-vindos ao canal. Para você que não me conhece, já se inscreve no canal, sabe? Já faz essa gentileza. Aqui tem muito material ocultista para você pesquisar, então você vai gostar, isto eu garanto. Para você que é um irmão ou uma irmã que já assiste os meus vídeos há bastante tempo e ainda não se inscreveu, meu irmão, não se inscreveu, minha irmã, meu ser humano ou híbrido, se inscreve no canal, dá essa força para essa nossa fraternidade. Esse canal precisa de você, você já assiste aqui. Não se esqueçam de deixar likes neste vídeo, de deixar likes nos vídeos anteriores que vocês assistiram e de repente não deixaram like lá, para eu saber que vocês gostaram do conteúdo. Comentem. Irmão, pratiquei em casa, tive êxito. Aquela faculdade que eu queria tanto exercer na minha vida agora faz parte, é realidade. Ou então, irmão, ainda estou com dificuldade, estou assistindo o vídeo, fiz os exercícios, tem mais algum exercício? Tem vários, eu vou ficar feliz de te ajudar. Compartilha, consegue aqui para esse canal mais pessoas que são iguais a eu e você. Pessoas que estudam, pessoas que praticam em casa, que se dedicam. E para aqueles que quiserem ter uma relação mais estreita, @TarcisNeflin, com PH e M no final. Me segue no Instagram, lá você me acompanha mais de perto, bem como participa de diversas promoções de apoiadores aqui do canal. Por que não? Então, agora que estamos apresentados e sem mais delongas, eu começo esse vídeo puxando o fio de prata da meada. Esse fio de prata é exatamente ligando a gente ao vídeo anterior. E no vídeo anterior eu falei sobre o que é verdadeiramente um católico praticante, que alguns católicos praticantes recebem o privilégio do Vaticano de estudarem de forma diferenciada, aprendem bem mais coisa, né? E que a Igreja Católica, né, ou seja, uma religião que é aberta para qualquer um que quiser praticar, para qualquer um que quiser entrar e fazer parte, ensina a abjuração ainda nos dias de hoje. A abjuração é essa prática
iniciática, esse conjunto de conhecimentos que está sendo estudado nesse tema, né? Sendo também um fato que eu disse que algumas pessoas acreditam, bem como afirmam em público, né, serem católicos não praticantes, né, quando na verdade não fazem parte dessa categoria de católicos. Eu coloquei no vídeo anterior que existem dois tipos de fiéis da fé católica. O católico praticante, que eu expliquei lá, quem não viu, dá uma conferida no vídeo anterior, vale a pena, né? E o católico não praticante. Então, eu começo esse vídeo perguntando, né, quem realmente é o católico não praticante? Vocês sabem? Algum de vocês conseguem responder? Vou dar até um tempo aí para vocês colocarem aqui nos comentários para mim, aqueles que sabem. Eu consigo acompanhar a hora que vocês postaram e comparar com o vídeo para saber se alguém deu a resposta no timing. Bem, tanto para os que responderam, quanto para aqueles que não possuem esse conhecimento, eis a resposta. O católico não praticante é aquele que foi batizado na Igreja Católica, óbvio, para ser católico você tem que ser batizado. Fez a catequese, que é um conjunto de conhecimentos básicos sobre o catolicismo, geralmente feito na infância, né, que é quando a criança aprende alguns conhecimentos bíblicos mais importantes, algumas tradições da igreja. Crismou. O crisma, gente, pouca gente sabe o que é, principalmente nos dias de hoje. O crisma é quando o adulto que continuou a sua vida no catolicismo, ele começa a trabalhar em prol da igreja. Geralmente fazendo o quê? Dando uma aula de catequese, por exemplo, organizando um setor de distribuição de cesta básica, de brinquedo, né? Atendendo as pessoas que vão na igreja de forma voluntária em alguns dias. Isso é o crisma. Os crismados fazem isso, visitando pessoas em casa. Frequenta as missas. Muito importante lembrar que o católico não praticante frequenta as missas, sim, todas, aliás, né? E paga os dízimos. Eu vou reforçar a importância do dízimo, tá? Que é tão polêmica assim. Sempre que se fala em dízimo, tem gente que fica até revoltado, quer enforcar um por causa do dízimo, gente. Não é assim. Imaginem o seguinte, gente. Imagine o esforço que uma pessoa tem já para fazer que nem eu. Que todos vocês que me conhecem sabem que eu trabalho pra caramba e deixo para gravar esses vídeos em dias que eu não tenho serviço agendado. Ou seja, naquele horário que eu poderia estar estudando, naquele horário que eu poderia estar de repente desprendendo para alguma outra coisa, né? Um lazer, para aquele horário que eu poderia, por exemplo, estudar uma outra ordem iniciática, fazer qualquer outra coisa, eu pego e paro para gravar. E isso, graças ao grande Deus primordial, eu consigo fazer do meu bolso. É a minha internet que eu pago, é a minha água, é a minha luz, é o meu escritório, né? Agora imaginem, gente, uma religião que ela tem que prestar suporte em vários lugares. Ou seja, ela tem que ter igrejas espalhadas pelos lugares. Ela tem que ter pessoas dispostas a atuarem nessas igrejas. Às vezes elas proporcionam cursos para essas pessoas. Entende? Aí fica um pouco mais complicado. Então o dízimo, por trás de todas as polêmicas que fazem quanto ao pagamento do dízimo, ele de certa forma, se é utilizado da forma correta, ele é importante sim, porque é ele que mantém tudo isso, né? E por fim, o católico não praticante, ele também toma o sacramento. Sacramento é o seguinte, gente, para quem não é católico ou para quem simpatiza, para quem nunca entendeu, toda vez que você vai na igreja e toma uma hóstia na missa, aquilo significa que você teve uma semana
em santidade. Não que você seja um santo, mas que você for uma pessoa boa. Que nessa semana você não traiu ninguém, não mentiu para ninguém, não cometeu adultério, não cometeu crimes, então você está em paz. Você está digno de frequentar aquela igreja em nome do que ela prega. E aí você vai lá e toma a hóstia, bem como se você não está nessa frequência vibratória, vamos colocar assim, né? Puxando sardinha para o nosso lado parapsíquico, você tem a oportunidade de dentro da igreja de repente receber a orientação quanto aos seus erros, fazer penitências quanto aos seus erros, desenvolver formas de você se perdoar e ser perdoado perante aquele público, né? Então, esse é o verdadeiro católico não praticante. E nota que o católico não praticante, ele está dentro da igreja desempenhando todos os papéis que a religião propôs, né? Irmão Tarsis, geralmente eu escuto muito isso nas palestras que eu faço, nas ordens, nos institutos. E se eu batizei, fiz catequese, fiz o crisma, mas eu vou na missa de vez em quando e não sou dizimista? Simples, meu irmão e minha irmã, ser humano ou híbrido, você não é um católico não praticante. Se você vai na missa de vez em quando, né? Se você não paga o dízimo, sabe? Se você não tem mais esse vínculo ativo com a igreja, você não é um católico não praticante, tá? Não diga isso em público. Agora que você é meu inscrito, que você sabe disso, se esse é o seu caso, não fale isso em público, né? Pois, como já vimos, a diferença entre o mesmo, ou seja, um católico não praticante e um católico praticante, né, é que o praticante abriu mão da vida profana para se dedicar integralmente à religião. Ou seja, não tem nada a ver com frequentar a igreja, muito menos com deixar de cumprir as responsabilidades para com a mesma. Então, o que eu quero que você entenda? O católico praticante é aquela pessoa que tomou a decisão, falou: a partir de hoje, eu literalmente vou me dedicar única e exclusivamente à fé católica, à religião católica. Quem é esse? O que decidiu ser padre e foi para o celibato para estudar. A que decidiu ser madre e foi para o celibato para estudar também. Isso torna eles um católico praticante, ou seja, uma pessoa que não frequenta só a igreja, que não vive aquele dia a dia rotineiro de um fiel comum, mas ele passou a exercer um papel na comunidade, a instruir pessoas, a assumir responsabilidades maiores, como orfanatos e outros projetos, entende? Por isso ele é o praticante. O não praticante, ele não tem nada a ver com não frequentar a igreja, muito menos com faltar com as responsabilidades para com a mesma. Outra coisa que eu quero ressaltar é o conceito de profano no ocultismo, né? Profano no ocultismo, gente, não tem conotação negativa, né? Hoje as pessoas têm uma dificuldade porque elas distorcem os significados de palavras e utilizam essas palavras em momentos que não deveriam, e aí a pessoa acaba gerando uma conotação negativa. O que é um profano no ocultismo? O profano no ocultismo, ele é aquela pessoa que, por mais que ele seja adepto de uma religião, ele ainda é uma pessoa comum, sabe? Portador, né? de virtudes e defeitos,
entende? Sujeito a erros, e que ele não tomou a decisão de se policiar quanto aos seus erros. Ou seja, uma pessoa comum. E isto é um profano no ocultismo. Entende? É diferente de uma pessoa que realmente vigia o tempo todo. Olha o caso do padre aí. Abrir mão da minha parte sexual para se dedicar à igreja. Abrir mão de trabalhar numa empresa sendo supervisor para ser uma pessoa que estuda a fé católica e atende uma comunidade nas necessidades religiosas delas. Entende? Então, essa é a diferença de um profano para uma pessoa que deixou de ser um profano. Então, entendam. Aí vem outra pergunta que eu escuto em toda palestra, que eu escuto nos institutos, nos lugares que eu estou, que é: mas irmão, se essa é a verdade, o que eu sou? Porque eu fui batizado, eu fiz a catequese, eu fiz o crisma, só que atualmente eu vou na missa de vez em quando, eu já não pago mais dízimo, mas nossa, eu acredito. Sabe o que você é, meu irmão e minha irmã, ser humano ou híbrido? Um ex-católico, simpatizante da fé católica. Você é uma pessoa que foi católico e que, quando decidiu não ser mais católico, não participar mais das rotinas de um católico, você continuou simpatizando com a religião. Por isso você frequenta de vez em quando. Por isso, quando você fala sobre alguma coisa para as pessoas referente à fé, você fala do catolicismo. E é muito comum. Quem conhece a Loja da Liberdade, Loja da Gente, da Teosofia, sabe que lá nós temos pessoas que não são teosofistas e vão nas palestras como simpatizantes da teosofia, para aprender teosofia. Nós temos lá pessoas que não pagam mensalidade, temos pessoas que não pagam pela filiação, anuidade, as coisas que um teosofista comum, as responsabilidades que nós temos. Mas eles estão ali, são simpatizantes. Isso é comum. Entende? Então, você não é um católico não praticante. O católico não praticante, ele é católico. Ele está na igreja, ele não é praticante por quê? Porque ele está ocupando um papel de fiel, um papel de manter o catolicismo vivo e não de realmente entrar de cabeça dentro do universo da Igreja Católica e se dedicar à fé como um todo. Entendeu? Fica a dica. Diferenças colocadas agora em panos limpos, né? De uma forma que dá para todo mundo enxergar, fica bem claro. Material cabalístico, para vocês que gostam do meu conteúdo cabalístico, eu quero lembrar a vocês que o catolicismo, ele veio ali do sistema judaico, trazendo a proposta da religião cristã, mas ainda com muita influência do judaísmo. E isso se deve ao quê? Eles utilizaram um livro, a Bíblia, que era um livro judaico e os judeus não são cristãos, e foram eles que escreveram a Bíblia, para guiar a sua nova fé cristã. Então se manteve muitas tradições judaicas nesse processo, né? Então, eu quero passar para vocês a simbologia dos levitas e as outras tribos, né? E a dos escolhidos para praticar cabala. Eu acho que fica bem claro. Se você ler a Bíblia, você vai perceber que assim, não era qualquer judeu que podia ser sacerdote, que podia trabalhar no sacerdócio do grande Deus primordial. Você tinha que ser da tribo levita. Aí você tinha acesso ao santuário, acesso ao tabernáculo, funções ritualísticas para cumprir, mas se você não fosse levita, você não cumpria esse papel. As outras 12 tribos, elas acreditavam no judaísmo, elas praticavam o judaísmo, e elas usavam os levitas para interceder por elas. Como?
levando os sacrifícios, se encontrando nas sinagogas, se reunindo nos eventos. Não é assim que funciona na Bíblia? E nota, todos esses judeus eram tão fiéis da religião quanto os levitas. Porém, eles não ocupavam um papel de sacerdócio. Então, nota, enquanto o levita seria o católico praticante, né, dando um exemplo, não estou falando que eles são, né, ali era judaísmo, era outra religião, que fique bem claro, mas é uma simbologia cabalística para você entender o que acontece aí. Né? Enquanto o levita pode ser tido como judeu praticante, as outras tribos, eles eram os judeus não praticantes. Por quê? Não eram eles que ministravam as ritualísticas, eles só mantinham tudo funcionando, financiavam, participavam da religião como um todo. E fica a dica, e nota que até lá, eu gosto muito de falar isso nos cursos, nas palestras, que até lá tinha o quê? Para você ter acesso à Cabala, ou seja, essa prática cósmica judaica, e que os levitas tinham acesso, era necessário o quê? Você cumprir pré-requisitos. Você tinha que ser homem, com mais de 40 anos de idade, pai de família e cumpridor das leis judaicas. Não obstante, quando você batia esses pré-requisitos, você ainda tinha que passar por um conselho com todos os anciãos para saber se você seria aprovado para ser iniciado na Cabala. Irmão Tarsis, entendi a questão do judeu praticante, a do judeu não praticante. Isso me ajudou a visualizar muito mais o que seria um católico praticante de um católico não praticante. E esse irmão que recebeu a Cabala, ele é aquele que foi privilegiado, que recebeu aquela oportunidade do Vaticano de estudar de forma privilegiada. E note, nisso, né, a Igreja Católica, ela acabou dando um privilégio para todos os seus dois tipos de fiéis. Por quê? Porque enquanto lá tinha um pré-requisito para cumprir, a Igreja Católica, para você ser um privilegiado, você não precisa ser de uma tribo específica. E enquanto lá tinha requisitos para cumprir, na Igreja Católica não tinha idade certa. Não tem, aliás, ainda, né? Não tem idade certa, não tem que cumprir lei, não tem que... Qualquer pessoa pode ser um privilegiado, mas é necessário o quê? Vontade e compromisso. Ou seja, você tem que querer aprender aquele conhecimento e ser extremamente comprometido com a sua fé. Entendeu? E nota, né, para aqueles que costumam criticar, né, por que esse aqui é privilegiado, por que esse aqui não é? Que no sistema católico existe uma rigidez menor quanto à transmissão do conhecimento. Mas ainda assim, né, exige de você que você tenha vontade, que você tenha comprometimento, que você pule de católico não praticante, ou seja, de pessoa que frequenta a igreja, que mantém a fé viva, para católico praticante, pessoa que já começa a exercer um papel dentro da fé católica, da transmissão desse conhecimento, e faça um trabalho tão bom, tão comprometido, que te faça ter acesso a esses cursos extracurriculares. E nota, na fé católica você pode fazer isso sendo mulher. Na fé católica você pode fazer isso independente da sua idade. Na fé católica você tem essa liberdade, depende mais de você. E nunca ninguém para pensar nisso. A gente tem sempre a mente voltada para a crítica, né? E não para analisar as coisas boas. Bem, agora que vocês sabem que é possível aprender a abjuração na Igreja Católica,
E quais são os dois tipos de fiéis que ela possui? No próximo vídeo eu vou continuar pelos Mormons, né? Ou seja, pelos descendentes ativos dos puritanos. Vocês vão entender que existe outra religião aberta aí, que inclusive pratica abjuração, e pasmem-se vocês, é de uma maneira bem mais aberta do que acontece na religião católica. Outra coisa que vocês vão prometer para mim também é que se você entendeu o vídeo, agora entendeu os funcionamentos e está nesse caso, só vai falar que é um católico não praticante se você realmente for um católico não praticante. Entende? Não tem problema nenhum, foi uma opção sua, né? Mas tem esse conhecimento. Até lá, gente, não esquece de se inscrever no meu canal. Não esquece de deixar um like nesse vídeo em todos que vocês gostarem. Comenta para mim, deixem suas dúvidas que eu vou ficar feliz de responder. Compartilhem, faça esse canal ter mais pessoas iguais a você e eu, gente que gosta de estudar, bem como para aqueles que querem estreitar essa relação. Me seguem no Instagram também, @TarcisNeflin, com PH e M no final. Até o próximo vídeo, gente. Namastê e não perde não.